Podcast Agora é a Hora. Um oferecimento Clínica Personal Físio e Fitofórmula. Há mais de 15 anos de excelência em fórmulas chinesas. Fitofórmula, sua opção confiável. Muito bem-vindo ao episódio 35 do Agora é a Hora. Hoje com uma ferramenta muito poderosa para o sucesso. Eu trago para você hoje um assunto que é a comunicação. Então, a comunicação é o que determina hoje o seu desenvolvimento, não só na sua vida, mas principalmente na sua carreira. E para isso, eu trago uma pessoa inspiradora que eu posso falar que toda a minha trajetória com comunicação, que é um talento que eu descobri que eu tinha, porque até então eu não descobria, eu não sabia que eu tinha esse talento, esse dom para me expressar, me comunicar, foi através dela. Então ela faz parte da minha história, eu vou contar aqui para vocês. Eu trago a Letícia Henrique, ela é jornalista, apresentadora de TV e professora de oratória. Eu vou contar aqui para vocês um pouquinho da história de como que eu conheci a Letícia antes dela começar a falar um pouquinho aqui pra gente. Foi em 2009, eu estava recém-formada em fisioterapia na minha segunda faculdade e assim que eu me formei, porque eu terminei a faculdade em 2008, em meados ali de 2009, no meio do ano, eu comecei a procurar um consultório. E aí eu abri esse consultório bem pequenininho numa casa em que tinham vários profissionais. E essa casa era nova, então teria uma inauguração. E eles chamaram a TV. Eu nunca tinha dado entrevista, eu já era formada em educação física, dava aula em academia. Por mais que eu tivesse muito conhecimento já, muita bagagem, eu nunca tinha colocado isso para fora. Fazia muito pouco as minhas redes sociais, mas nada com vídeos falando. E confesso que eu tinha muita insegurança, como todas as pessoas têm. E aí eu conheci a Letícia, ela veio, né? Ela era apresentadora desse programa. E eu lembro que eu fiquei uns 2 dias assim, numa ansiedade que eu não conseguia dormir, muito nervosa. Eu ficava ensaiando o que eu ia falar e de repente eu esquecia tudo, enfim. Quando chegou na hora da entrevista, eu nunca assim, tinha conhecido ela pessoalmente, só pela TV. Eu lembro bem. Quando acenderam aquelas luzes, né, que eu olhei o microfone na mão dela, que acenderam as luzes, eu comecei a ter, assim, um gelo no estômago, mas, assim, aparentemente eu estava firme. Ela olhou para mim e falou assim, calma, nunca vou esquecer isso, calma. É gravado, fica tranquila, eu vou começar a entrevista, vou passar para você o microfone e você vai começar a falar do seu conhecimento. Você tem conhecimento, você estudou para isso. Deixa fluir. Se eu perceber que você está muito nervosa, está se atrapalhando, eu vou tentar conduzir de uma maneira que você flua. Se mesmo assim você não conseguir, a gente para e faz de novo. Não tem problema. Gente, fez total diferença, porque quando começou, a gente não precisou parar, eu me surpreendi, a entrevista ficou maravilhosa, depois eu comecei a assistir, eu não acreditava que eu tinha falado aquelas coisas e ela me passou essa segurança. E aí, a partir disso, eu descobri que eu tinha esse talento para a comunicação e é por isso que eu estou aqui hoje, né, com Agora é a Hora, já tenho um canal no YouTube há 7 anos, para quem me acompanha, e foi o que determinou toda a minha carreira aí dentro da fisioterapia, formada há 16 anos, eu posso falar que o que determina o local aonde você está, principalmente profissionalmente falando, é a tua comunicação. Então, por isso, Lê, eu quero te agradecer, você faz parte da minha história, eu quis começar contando para eles o quanto que a gente ter uma pessoa, né, para nos dar a mão e conseguir fazer com que a gente fique segura e aí, muitas vezes despertar um dom que a gente tem que está adormecido. Então você fez parte da minha história, como ao longo da minha carreira você teve já participou de outros programas, eu sempre gravei entrevistas com você e de todos os programas de TV que eu participei, eu posso falar, não é porque está na sua frente, eu falo sempre isso, você é a entrevistadora que eu mais gosto de gravar, porque você consegue
trazer pra gente tranquilidade, você consegue ativar na pessoa o que ela tem de melhor. Você tem esse dom. Eu quero te agradecer e tenho certeza que o programa vai ser maravilhoso. Olha, eu tô toda arrepiada aqui, porque é tão bonito ouvir isso. É uma coisa que eu faço tão natural, de coração. Eu aprendi algumas coisas em família. E isso é meu e da minha mãe. A gente não gosta de ver, e do meu pai também, ninguém desconfortável. Então eu faço tudo para a pessoa se sentir bem. Se alguém está se sentindo mal do meu lado, eu sinto igual. Na hora eu só tenho vontade de fazer de tudo para a pessoa se sentir bem. E dentro da minha profissão, eu sempre fiz isso. E quando você fala, era exatamente a minha intenção. O subtexto era, eu estou aqui. Comigo ninguém cai, não deixo ninguém cair. Isso e você mesmo. Sabe que as pessoas me falam isso há anos. Olha, com você eu consigo falar. Porque eu de verdade quero que a pessoa consiga. Eu presto maior atenção no que ela fala, fico ali atenta e eu não deixo ela cair. Se eu sinto quando a pessoa está se perdendo, ou quando o olhar dela tá, estou me sentindo mal, eu entro, eu já falo o que ela ia falar, ponho a palavra na boca dela e vai. E é uma coisa que vem de dentro, é emocional, tem a ver com emoção, como tudo na comunicação. Obrigada, eu que agradeço o convite, agradeço o seu testemunho, porque me faz um bem enorme. Obrigada. O seu talento, ele desperta o talento de outras pessoas. Eu já ouvi isso. E, me arrepio inteira, porque eu me sinto honrada de conseguir fazer isso, de sentir que alguém se sente melhor porque está falando comigo. Para mim, isso é o grande presente, assim. Então, tô toda arrepiada. Isso marca. E é muito engraçado porque realmente eu não sabia que eu tinha esse talento. Eu me julgava até, eu não achava que eu falava bem. A única coisa era assim, eu sempre gostei muito, por isso que eu falo, você precisa analisar o sucesso, ele deixa pegadas, né? Só que você precisa estar consciente disso, e eu não estava. Quais eram as minhas pegadas e eu não percebia? As minhas faculdades, a minha pós-graduação, era sempre eu que apresentava os trabalhos. Como eu trabalhava muito, não tinha tempo de pesquisar, e a maioria das pessoas do meu grupo tinha vergonha de falar, eu gostava. Por quê? Porque era um assunto que eu dominava. Eu sempre gostei muito de estudar, eu trabalhava muito, não tinha tempo de pesquisar, porém, quando o trabalho vinha pronto, eu amava estudar aquilo. E eu sempre gostei de fazer com que as pessoas me entendessem. Por isso que os meus vídeos do YouTube, eu recebo muito esses testemunhos. Nossa, nunca entendi sobre essa patologia. Com você eu entendo. Por quê? Porque eu gosto de usar metáforas, eu gosto de fazer com que a pessoa entenda o que eu estou falando, né? Então eu já tinha essas pegadas e eu não percebia. Na minha cabeça era uma coisa assim, é da faculdade, né? Eu estudei, vou lá, apresento um trabalho, mas não que eu fosse transferir isso para rede social, pra televisão, então é uma coisa que não passava pela minha cabeça. E por isso que eu falo, agora, se eu tivesse tido uma experiência traumática com um apresentador naquela primeira vez, eu poderia, com certeza, ter criado um bloqueio, porque o subconsciente... E ter adiado algo que aconteceu naturalmente. Você foi firme desde o começo, aliás, você é firme. E isso é uma postura de vida. A gente demonstra no não verbal aquilo que a gente é e sente. Tem uma frase que fala, o corpo não fala, ele grita. Ele grita, Você é firme, você foi firme, eu não lembro com detalhes, mas eu me lembro que você ficou ali em pé, falou tudo que sabia, mandou o recado, porque você se sente assim. Você é assim diante da vida. Era só começar a falar que naturalmente ia dar certo. Quem não tem isso tem que começar a construir e buscar lá dentro o que está errado, desmanchar o que está ruim, porque isso se aprende, e colocar para fora o que você tem de melhor, porque às vezes o que você tem de melhor está lá dentro, guardado. Não é que você não tenha, você tem um monte de coisa na frente que fica sobrepondo aquilo. Quando você consegue tirar, vou falar até o termo sujeira, porque a gente vai juntando sujeira na vida. Tira, aí o que você é, o talento que você tem, o propósito que você tem, aparecem e você consegue comunicar. Exatamente, é que as pessoas, elas têm esses bloqueios, né? Então elas não sabem aonde que está a trava. E não tem jeito, quem não é visto não é lembrado. Então, quando a gente fala em sucesso, tanto empresarial, né? Você tem a sua empresa, você quer... E todos nós somos vendedores. Você tem que saber vender. E a melhor maneira de vender é se comunicando. Então, muitos profissionais, vou dar um exemplo. Eu não tenho retorno. Por quê? Porque a pessoa posta um banner.
O banner, ele é uma informação fria, ele não conecta. E você não prova. Quando você fala, você prova que você sabe. Você transmite autoridade naquele assunto. Pronto, fez a venda. Então, é o que falta para as pessoas. E agora você está com uma proposta, né? Você está dando aula. Eu achei isso extraordinário. É um talento que tem que ser bem explorado, porque o que você fazia com as pessoas, né? Nas tuas entrevistas, e faz até hoje, porque você ainda apresenta os programas de TV, você está colocando isso assim, numa didática, né? Você está sendo professora de uma ferramenta que as pessoas precisam ter ali, muito fortalecida, muito trabalhada, muito lapidada, para que elas consigam atingir o sucesso. Eu achei isso extraordinário. E o teu Instagram já está cheio de dicas, né? Para ajudar as pessoas a dar esse primeiro passo, né, Lê? Eu tenho feito as dicas porque eu percebo que as pessoas, elas se comunicam com a gente, mandam mensagem. Só de ouvir aquilo, elas começam a perceber que há um caminho para mudar a comunicação delas. Eu criei um curso, um método para mostrar para as pessoas como gravar textos curtos, que é o grande problema. O grande problema é resumir a informação. Sim. A partir, primeiro, da minha experiência, porque são muitos anos falando em público, eu percebi, senti, vivi um monte de coisas. Quantos anos, Lê? Olha, eu acho que deve ter uns 25 de televisão, mas se eu contar a rádio, aí vai para 30. Tá. E aí eu fui estudar também para ver quais são as teorias, mas é tão interessante, Jússi. As teorias, tudo aquilo que eles falam era o que eu tinha visto. É muito engraçado de ver. Quando eu vou lá pesquisar, entender o que estão falando, como é que estão trabalhando com isso, eu percebo que eu já sei aquilo. Eu só dou o nome, mas eu já sei, porque eu já tinha visto. Na prática você aprende. Experiência é tudo, né? É tudo. Viver, observar o que você viveu, observar os erros, porque a gente erra. Eu falo para as pessoas, eu estou há 30 anos corrigindo coisas e eu corrijo todas as vezes. A pronúncia, a dicção, a articulação, a entonação, a velocidade, o tempo todo a gente corrige. Todo. Não se sintam mal. Você vai errar, vai. Todas as vezes. E daí? Vai em frente. E eu me sentia tão bem em falar que eu acabava buscando a solução. Eu falava muito rápido, passei anos falando numa velocidade absurda, que hoje eu olho e falo, meu Deus, me pagavam para fazer isso. Hoje eu acho aquela velocidade insana. Na época funcionava, era a história dos varejos, da venda rápida. Isso era! Nossa, mas eu venda hoje de varejo. não suporto. Aí com o tempo eu fui mudando, fui me adaptando, fui trilhando outros caminhos. Não tenha medo, vá com o que você tem e vá melhorando, vá arrumando. O importante é a pessoa tomar essa decisão, enfrentar o medo, porque se ela não enfrentar esse medo, que é um monstro, ele só vai crescer e ela vai continuar no mesmo lugar e vai achar que a culpa é do concorrente. Eu postei uma frase que você é o maior concorrente, é o seu maior concorrente. Sua mente, o que você cria na sua cabeça é o seu verdadeiro inimigo, porque as pessoas estão cada um na sua vida, cada um está fazendo o seu, tentando passar e ir um passo à frente, todo mundo, é normal isso. Agora, o que você cria na sua mente a partir daquilo que você vê é o que vai determinar se você vai em frente ou não. Então, a sua cabeça, a sua mente pode ser o seu maior inimigo. Ou ela te levanta, ou ela te afunda. Ou ela começa a criar aquele cenário de terror. Você fala, eu não vou sair disso nunca. Você precisa trabalhar a sua mente e observar sob um outro ponto de vista. Fulana está crescendo, o que ela fez para crescer? Olha, agora ela faz isso, ela foi estudar aquilo, ela mudou isso na vida dela, ela mudou o consultório de lugar, ela agora faz isso. Faça também. Mude, olhe os exemplos e veja o que serve para você adaptar. É assim que você cresce. E não olhar com aquela cara, puxa, ela fez, aposto que alguém ajudou. Tem alguma coisa errada nessa história. Exatamente, de inveja, de vítima. De vítima. Esse é um pensamento que derruba a pessoa, assim. Onde ela estiver, ela vai para o abismo. Começar a ser a vítima do mundo, que todo mundo está errado, todo mundo é ruim. O mundo tem pessoas boas e pessoas ruins. Tem gente de todo tipo. Vai ter, isso não vai acabar assim rápido. A gente tem que aprender a conviver. Se a pessoa é nociva, você se afasta, você foca no outro lugar, faz parte. Mas não vira vítima, porque você cai inclusive de vibração, né? Fica aquela vibração pesada. Totalmente. E não só, eu achei muito legal isso que ela falou com relação, né, da gente colocar a culpa no externo. A gente sempre fala isso aqui porque o programa traz essas ferramentas de autoconhecimento. Então é muito importante você se conhecer, porque quando você entra nesse sentimento de raiva, de competição, né, de vítima, você começa a construir, a plantar doenças
que vão começar no seu emocional e vão somatizar no seu corpo. Isso é científico, isso é neurociência. Porque se eu me sinto angustiada, frustrada, com medo, insegura, eu sou a vítima e tenho inveja, eu não vou produzir, por exemplo, hormônios do bem-estar. Eu vou me sentir sempre mal. Eu vou entrar numa produção, numa biologia celular de estresse, de luta, de fuga, de cortisol, de adrenalina, e esses hormônios sinalizam o gene negativamente. Então é assim que as doenças psicossomáticas autoimunes, até o próprio câncer que sinaliza o gene negativamente, isso é epigenética, começam. Então, nada é por acaso. Por isso que a gente tem que estar atento, orar e vigiar, né? Então, assim, e isso que ela falou, o que o outro fez? É o que a PNL fala muito, que é a modelagem, né? Você começa a modelar, a se inspirar e não a competir. Então, saia da competição e comece a se inspirar. O que ela fez para chegar onde ela chegou? E aí você começa a se inspirar, voltando para o autoconhecimento, trazendo a responsabilidade para você, onde que estão os meus bloqueios, começar a dar o primeiro passo para se curar internamente e procurando ajuda, buscando profissionais. E esse trabalho que a Lê faz, né, de professora de oratória, ela te traz clareza, te traz luz. Por exemplo, muitas vezes, Lê, você pega ali um empreendedor, você vai entender o produto dele. Eu vi um vídeo seu assim, você estava falando sobre vendas. Você vai entender o produto, qual que é o segmento que essa empresa trabalha. Aí você dá uma clareza para ele de como que ele vai desenvolver isso no vídeo, dentro de um começo, meio e fim. Fala um pouquinho aqui pra gente sobre essas técnicas que você traz no seu Instagram, e depois a gente vai falar de um curso que você criou gravando para o Instagram. Mas vamos começar falando de empreendedor. O empreendedor, ele tem que vender o produto dele. Ele tem que vender de um jeito que ele acredite. Qual é a primeira coisa que é uma dificuldade enorme? Porque a educação no nosso país é muito falha, muito. As pessoas terminam o ensino médio sabendo muito pouco, entram na faculdade sabendo muito pouco, se comunicam muito mal, falam muito mal, a língua portuguesa foi deixada de lado. Isso é triste, só cai há muito tempo. E as pessoas não conseguem resumir o texto. Há uma grande dificuldade em resumir. Você pega uma informação, me fala isso em 15 segundos. Não, ela não consegue. Me fala isso em 30 segundos. Você precisa saber resumir. Quais são os pontos principais da tua informação? Olha, eu preciso dizer que eu tenho um produto diferenciado, que ele tem 3 características e que a função dele é essa. E que eu quero trazer você para o meu negócio. Então, quantas informações você tem ali? Eu tenho 5, tá? Então, uma frase para cada uma. Vá direto ao ponto. Se puder juntar na mesma frase as 3 características, junte. São técnicas básicas de resumo para que você consiga rapidamente falar para o outro aquilo que você quer. Mostrar o que você tem, inspirar o desejo dele e, no final, sempre uma ação. O que você quer que ele faça a partir daquilo. Então, eu chamei a atenção do que eu tenho. Sim. Dei as características, falei qual é a função, qual é o diferencial e por último, eu puxo, olha, faça isso. Clique, comente, mande direct, compartilhe, me ligue, compre. Se você não tiver isso claro, começa a falar, as pessoas se perdem. Você tem lá o teu produto, tem lá, começa a falar isso, aquilo. A pessoa muda. Porque é só fazer assim para mudar. É muito rápido. Até porque as informações hoje, elas estão muito rápidas. As pessoas elas perderam a paciência. Exatamente. Nos 10, tem estudos que falam, né? Que até 7 segundos, tanto na TV quanto varia aí de 4 a 7 segundos, né? Na internet, na TV, no rádio. É o tempo que a pessoa tem para decidir se ela fica te assistindo ou não. Então, até 7 segundos, você não explicar o que você veio fazer, esquece. A chance da pessoa ir embora é muito grande. Tem estudos, as pessoas já sabem disso. Elenque aquilo que você quer informar, crie a solução para o problema da pessoa. Então, você tem que falar a dor, elencar as características, dar a solução, mostrar o caminho da solução e pedir a ação. 30 segundos. Se você começa a treinar assim, depois, para gravar 1 minuto, você relaxa um pouquinho. Você aumenta um pouquinho o conteúdo do meio e deixa o começo e o final pequenininho, que é para ser ágil. Essa é a primeira coisa. Aí a gente também trabalha um pouco a articulação. Falo sempre de abrir a boca. Isso é uma coisa que a gente que trabalha, treina e se
e vai arrumando o resto da vida, viu? Não é assim, agora eu falo bem, vou falar pra sempre. Não. Você fala bem, de repente você começa a perceber que tá fechando mais a boca, que tá um pouco cansada, tá com preguiça, ou que tá aborrecida, a boca fecha. Aí você começa a falar as palavras pequenininhas assim, acabou. Você perde a força, perde a energia. De tempos em tempos, você tem que se reciclar. Precisa abrir a boca e pronunciar cada palavra. Quanto mais você articular, melhor a impressão que você causa, mais confiança você causa para a pessoa que está te assistindo também. A entonação, tem que ter pausa, tem que ter respiro, as pessoas não querem respirar. Aí fica aquele, né? Tipo, porque não querem respirar. Fala a frase, ponto final, respira. Fala outra frase. Tem um vídeo do Obama que eu gosto de mostrar. É um discurso muito pequeno que deve ter 1,5 minutos. Ele fala as frases e para. Ele fala outra frase e olha. Ele é muito assim. Ele é assim. Sabe o que ele faz? Ele tem tanta certeza que a frase dele é impactante e que tem força, que ele fala, manda e deixa você receber. É como se ele visse a frase saindo e entrando em você. Ele tem pressa. Agora, se ele falasse aquele mesmo texto assim, fala uma frase, e também porque acabou a força. Ele fala, olha, respira. 2 segundos. Começa de novo. Outra, quando virou um discurso de 1,5 minutos. Gente. Tá todo mundo abalado. Todo mundo sentiu, como se fosse uma chuva. E não era um discurso que na boca de outra pessoa poderia não ter o mesmo efeito. O mesmo impacto. Essa é a comunicação não verbal. A gente estuda muito isso e o que as pessoas não sabem é que assim, o que você fala só corresponde a 7%. Toda a outra porcentagem inclui a comunicação não verbal. Isso inclui também a sua imagem, isso é muito importante. Principalmente quando a gente fala de sucesso profissional. Porque o cérebro do outro já faz uma leitura de quem você é em menos de 1 segundo só pela maneira como você se apresenta. Então já tem essa leitura. Agora, o mais importante para gerar uma autoridade, quando a gente fala de profissão, de vendas também, é como você fala. E a Lê falou da entonação, né? Então aquelas pessoas que você vê que sabe o conteúdo, estudou, vai dar uma palestra. Ela é tão fechada, tão introspectiva, né? Ela não tem um posicionamento, que nem você deu agora o exemplo do Obama, né? Que ele fala e a postura dele é de confiança, ele transmite, porque ele é confiante. No final da frase. Exatamente. Porque ele sabe que aquela frase está entrando na pessoa e está causando impacto. Como ele fala, né? Agora, uma outra pessoa poderia falar a mesma coisa, não causaria o mesmo impacto. Claro que são muitas informações para a gente processar aqui, mas tudo isso faz sentido e você tem que começar a se conhecer, né? Então, eu gosto muito de um exercício da PNL que é assim, comece a anotar, porque se você não consegue falar, você tem um bloqueio. Eu não consigo. Tá, mas como você faz para não conseguir? Qual é o pensamento que vem? Porque tudo vem num pensamento. Esse pensamento vai gerar um sentimento que vai gerar um comportamento, é uma hierarquia. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, você não sabe nem o que você pensa, você não presta atenção, porque você não está consciente do seu subconsciente. Então, anote como você faz para não conseguir falar. Qual é o pensamento que vem? Começa a escrever, você vai passar a se conhecer. Ali já vai estar a tua crença. E tem como você reprogramar, tem várias técnicas, né? E é muito importante você procurar a ajuda de um profissional. Quando a gente tem um professor de oratória, ela vai te dar técnicas. Quando você tem técnicas, você vê uma luz no fim do túnel e você tem clareza do que você quer vender. Porque é o que você falou, a pessoa tem ali um tempo curto. Ela nem sabe como que ela vai passar isso em 1 minuto. Ela tem que ter ali um profissional para dar um método para ela, porque tudo é método. E aí, fazendo uma linkagem com isso, o Instagram, o que ele mais entrega hoje são os Reels, né? Então a gente sabe que são vídeos curtos de até 1,5 minutos, são os que viralizam, são os que geram uma conexão, né? Que trazem clientes para o teu perfil. Então, você criou um curso voltado para isso, né? E dentro desse curso, você tem toda a tua metodologia para ajudar a pessoa nesse passo a passo, justamente para ela entrar no Reels. Isso, eu faço um treinamento de 3 horas. Eu levo uma professora de português que me ajuda. Ai, que legal! E um cinegrafista. O que a gente trata ali? Primeiro, a parte do texto, a dificuldade que as pessoas têm em ter um texto base. Nisso, a gente cria uma fórmula. O que você tem que falar nos primeiros segundos, depois você elenca as características, o problema e a solução, e no finalzinho pede a ação.
Você já vai ter uma fórmula para repetir. Cada um deles escreve o seu texto. Depois a gente vai para frente falar. Cada um deles vai falar em 15 segundos, o mesmo texto em 30 segundos. Porque é importante você perceber qual a relação do tempo com a sua fala. A fala sempre existe no tempo. Você tem que ser amiga do tempo. Você tem quanto para falar? Quando você encontra alguém na rua, ou alguém te apresenta, que é uma pessoa importante profissionalmente, que alguém quer te apresentar naquela situação, primeira coisa, tem 5 segundos, 6 segundos para falar alguma coisa interessante, ou você perde aquela pessoa da sua vida. Nas relações profissionais, também. É assim. É assim. Você tem que ser rápido, você tem que saber resumir aquilo que você faz. O que você faz? Treine, escreva em casa, saiba. Quando te perguntarem, você vai falar a mesma coisa. Quando alguém te pergunta o que você estudou, você pode falar o texto inteiro? Não. Você tem que ter um resumo. Dependendo do tempo que você tenha, você pode falar aquilo em 10 segundos. Eu sou isso, aquilo outro. Se você perceber que tem 30 segundos, você conta de outro jeito. Se você tiver uma palestra, se você tiver 1 minuto para contar o que você faz, mudou tudo de figura. Mudou tudo. Mas você tem que saber, não tem, Josi? Não dá para você chegar lá e falar da mesma forma que você fala em todos os lugares. Na palestra, na apresentação é de um jeito, na rádio é de outro, na TV tem é de outro. Roteiro. Tem que ter roteiro. Quando você conhece pessoas, vai num congresso. Quantas pessoas você vai ser apresentada? Se você for rápida, você faz contatos, conecta. Se você for lenta e começar a querer explicar daquilo que... Acabou. A pessoa desconecta e sai. Você perdeu a chance de se comunicar. É muito verdade. E Leia, uma outra coisa, a gente estava falando aqui sobre as emoções, né, os traumas. Nós somos seres emocionais, total. Então, a partir disso, você já começa a ter o entendimento de, dentro da tua comunicação, né, junto com o teu roteiro, junto com o teu conteúdo, com o teu planejamento, as técnicas, a entender que você precisa usar a questão da emoção na tua comunicação não verbal, que é o teu gestual, o teu corpo. E a Lê postou um vídeo outro dia, dando uma aula, né? Tinham várias pessoas em volta da mesa, uma das aulas dela, e ela está falando exatamente isso, né? Porque a história conecta, e a expressão do teu corpo já faz também o outro inconscientemente conectar com você no teu vídeo e ficar. E aí você dá o exemplo do sorriso, né? A hora de sorrir, né? Você coloca ali que é a comunicação junto com a conexão emocional. E você, nesse vídeo, você fala sobre o sorriso, né? Então, fala aqui pra gente um pouquinho sobre essas técnicas dentro da oratória em que geram mais conexão usando as minhas expressões faciais, as minhas expressões corporais. Primeiro, o que conecta é a emoção. Sem emoção, você não conecta ninguém. As pessoas se juntam a você quando elas percebem que você é igual a elas. Então, sim, ela sente, mesmo que você seja de um outro lugar, de um outro padrão, de status, tudo diferente. Mas ela sente que tem um ser humano igual a ela, que tem as mesmas dores, as mesmas ansiedades, você conecta. Então, você tem que trabalhar com a emoção. Se a sua emoção não está clara, se você está com dor, se você está com medo, se você está sofrendo, você passa e você se fecha. Algumas coisas importantes. Olho no olho. Olhos nos olhos. Tem gente que grava vídeo de óculos de sol. Gente, uma loucura. Você tem que olhar, a pessoa tem que ver o contato visual, é a primeira coisa, é o que te dá segurança. Qual é o seu problema? Olho no olho. Você está ouvindo o que a pessoa fala. Preste atenção. Eu sempre falo, a escutativa. Preste atenção em cada palavra que a pessoa fala, porque ali ela vai descrever tudo. Qual é o problema dela, qual é o medo, qual é o objetivo. As pessoas falam tudo, a gente é que não ouve. Então, essa escutativa, os olhos nos olhos, esse é o primeiro passo. Tá. Quando a pessoa percebe que você está prestando atenção nela, você já ganhou a pessoa. Ganhou, porque o ser humano é carente, o ser humano precisa de reconhecimento, o ser humano precisa de ajuda. Todos nós, todos. As pessoas que estão num patamar muito alto de reconhecimento, assim, muito poder, muito dinheiro, elas vão criando uma capa, mas inclusive elas. Sim. Tem uma carência, um buraco. Todo mundo tem um buraco lá dentro, Josi? Todo mundo. Se você abrir aqui, tem uma criança interior ferida. Tem, todo mundo tem. Quando você olha nos olhos e presta atenção, de verdade, ouça cada palavra. Isso eu aprendi há pouco tempo. Eu passei a vida sem perceber isso. Hoje, para mim, é claro. Esse é o primeiro passo. Segundo, sorriso. O sorriso abre a porta.
Se você olha nos olhos e sorri... Ele contagia, né? Contagia. Todo mundo quer o bem, porque o sorriso é prova do bem, da confiança, da leveza. Olhar nos olhos, sorrir. Isso daí é até científico, sabia? Do sorriso? Do sorriso, que ele inspira emoções. Tem vários estudos na neurociência que quando você sorri, por mais que o meu ambiente esteja totalmente desfavorável, eu estou com um problema enorme, eu estou no meio do furacão, se eu respiro fundo, ativando aí uma parte do meu cérebro que vai me trazer tranquilidade, eu abrir um sorriso, eu mando uma informação direta para o meu cérebro que está tudo bem, eu produzo serotonina. Que loucura, é automático. Né? Então, se eu olho para você, estou num vídeo, eu abro um sorriso, eu vou transmitir isso para o outro. Por isso que ele contagia, né? Às vezes alguém começa a rir, você também ri. É muito, muito engraçado. E você muda o seu humor. Às vezes as pessoas estão com energias pesadas e vêm até você no dia a dia, no trabalho, na vida. A vida é assim. Tem essas coisas. E você está noutra postura. Ela vem com aquele peso, você olha nos olhos, você sorri, se abre. Ela melhora. Muito daquilo se perde, não tem força para entrar. Não. Agora, se você emburra ali, e fica dura, e fica com raiva, e olha para o lado, acabou. Você pega aquilo gruda em você também. Um caminho é olhar nos olhos, abrir um sorriso, mostrar as mãos. Mostrar as mãos, isso que é perguntar, as mãos. As mãos sempre. O cuidado para não exagerar, quem fica nervoso, repete. Às vezes você vai entrevistar alguém, a pessoa fica assim, ó. Quando ela repete o mesmo movimento, é porque aquilo é nervoso. É nervoso. Quando ela consegue deixar as mãos soltas e se movimentar, pontua, mostra, traz. Esse movimento com as mãos de maneira leve, de que ela pontue cada frase, isso agrega. Só cuidado para não ficar o tempo todo... Ou seja, não é abrir demais e nem ficar com a mão parada. Não, você tem que ocupar espaço, mas não pode. Para cima vai dar arrogância e desespero. Sabe, a pessoa que fala para cima não dá. Muito para o lado, também não. Tem um limite. Você tem que ocupar espaço, tem que estar por aqui. Imagina que é o seu entorno, aqui, ó. Nem é para baixo também. É aqui na altura do plexo solar. Aqui vai pontuando, mostra. Cuidado para não subir demais as mãos. E também postura, né, Lê? Levantar a cabeça. A cabeça sempre reta e cuidado para não apontar. A pessoa que aponta muito pode parecer arrogante. Sim. Então, em vez de apontar com o dedo, mostra. Sabe? Do que o mais dedo. leve. Mais leve. São posturas que vão ajudando a melhorar a nossa comunicação. Porque às vezes dentro da gente tem uma parte que é mais dura, que é mais arrogante. Todo ser humano é que complexo. É mais autoritária. Ninguém é só uma coisa perfeita. Não tem, gente. Não tem. Todos nós somos um conjunto de sentimentos, de emoções, e é ali que a gente vai arrumando e mexendo. Então, ocupe espaço, olhe nos olhos, cabeça sempre erguida. Se você levantar muito o queixo, vai passar arrogância, então preste atenção. É por isso que é bom gravar, né? Você começa a se enxergar, veja os seus vídeos. Percebeu que o seu queixo está muito alto? Abaixa, porque está transmitindo arrogância. Se você abaixar aqui, acabou. Acabou. Virou a vítima, insegurança, não sei o que eu estou fazendo, estou com receio. Estou nervosa, não sei. Virou, fechou a mão, abaixou um pouquinho o queixo, acabou. Se você vai numa entrevista de emprego e faz isso, Josi, olhou para cima, acabou. Tudo. Você não vende mais nada ali. Então, olha nos olhos, você é você, eu estou comigo, deixa as mãos aparentes em negociações, na hora de fazer uma entrevista de trabalho, tudo isso sempre ajuda. Articule bem, treine falar as palavras inteiras, com R's, abrindo S, mais a boca. Abrindo a boca, respira no final da frase, porque... Primeiro, dá um impacto maior na sua frase. Quando respira no final? Quando respira no final. Ponto final, respira. Fala outra. Fala outra. E por quê? Se o entrevistador ou quem estiver conversando com você quiser entrar, você dá espaço. Pode ser que você encontre pessoas que atropelem, sim, mas aí o problema é dela, não é seu. Ela acontece, que não consegue. Viu? Acontece. Eu já fui entrevistada por pessoas que eu não consegui falar. Ela me cortava, ele me cortava, eu falava, tipo Faustão. Aí, isso é bem claro. Se você respirar, ela vai te cortar. Mas se você não respirar, vai ficar ruim. Então é melhor que pareça que ela realmente não deixou você falar, do que pareça que você fala mal. Porque se você grudar tudo para ela não te interromper, a sua fala não vai ficar tão boa. Então é melhor você deixar os espaços, respirar, e as pessoas vão perceber que esse entrevistador é ruim e não deixou. Teve um programa que eu participei que ficou assim. Ele não deixava eu falar, menina,
Eu nem respirei. Depois eu assistindo, eu falei, eu queria tanto passar aquela informação que eu falei, sabe? Parecia que eu tava morrendo afogada. Aí eu assisti, eu falei, nossa, meu Deus, Josiane, mas por quê? Porque eu sabia que ele ia me cortar. E ele me cortou. A gente porque faz já é do isso. perfil. Mas eu queria passar aquilo e eu só tinha... Eu não lembro se eram 2 minutos. E era ao vivo, hein? A gente faz isso, eu já fiz isso várias vezes, de que falar correndo porque tinha tempo. Na minha época de merchandising era assim, você tinha tempo e tinha texto e tinha que falar tudo. Cansei de falar correndo, alvoroçada, quando acabava eu falava, meu Deus, hoje eu não suporto mais fazer isso. Eu nem faço. Se alguém me pedir um trabalho assim, eu não vou falar todo esse texto nesse tempo. Nesse tempo, Se o apresentador me atropelar, eu não vou fazer. Ele que não sabe esperar a hora dele, mas quando você é mais nova, faz, está no trabalho. Isso é tão importante, isso tem a ver com a escutativa que você falou, né? Eu sempre falo isso, por que eu tenho 2 ouvidos e uma boca? É porque eu preciso escutar mais e as pessoas precisam ser escutadas, né? Então, isso é muito importante, porque isso nada mais é do que ansiedade. A pessoa que não escuta, ela é ansiosa. Olha, eu sou terapeuta, trabalho com medicina chinesa há 12 anos, tem paciente que eu deixo ele falar tudo, porque a gente olha no olho, né? A gente tem que entender o que está acontecendo com esse paciente. Então, eu tô ali, a escuta dele, ele fala. Quando eu vou começar a falar, né? O que ele tem, por que ele tem, como que a gente vai tratar, qual que é o caminho, ele não deixa. Ele começa, ali eu já sei que ele tem uma ansiedade muito assim, num grau assim, porque ele simplesmente não ouve. E por mais que o terapeuta tente explicar qual vai ser a conduta, ele não vai ouvir nada, porque ele tem uma mente tão agitada que ele não consegue ouvir. Então é muito importante. E isso se dá a todas as pessoas. Você vê, muitas vezes a pessoa, ela tá ali, ela é jornalista, ela tem que ouvir, até porque quando ela está escutando ali, entrevistando, imagino, você já está pensando para onde que você vai levar aquele caminho, né? Porque você sente até pela resposta da pessoa. Você sabe que ela está pausando, e é ali que você entra. Eu vejo muito por aqui pelo podcast, isso eu aprendi na prática, né? Então, agora, se eu sou ansiosa, como que eu vou conduzir bem essa entrevista? Percebe como em todas as carreiras, até no jornalismo, que na teoria é uma profissão que eu estudei só para isso, quando eu me torno apresentadora, quando eu vou entrevistar alguém, você vê o que é a saúde emocional da gente? É o emocional e é a prática também. Nos dias de hoje, tá todo mundo com muita pressa, todo mundo tem que crescer muito rápido, todo mundo quer ser reconhecido digitalmente, porque isso está na nossa vida e faz parte, e há uma pressa generalizada, ninguém quer esperar mais nada. No jornalismo existe, algumas pessoas saem da faculdade e elas têm que cumprir uma agenda, elas já saem com a cabeça meio formada, elas não vão lá para aprender, elas vão lá para ratificar aquilo que elas ouviram. Isso existe hoje em dia. O jornalista senta só para comprovar aquilo que ele já disse. Às vezes ele já se coloca na sua frente, já manda a informação, porque ele só quer ratificar aquilo que ele falou e não está aberto e disposto a ouvir. E vou te dizer uma coisa, isso pelos anos de experiência. Josi, as pessoas, elas falam tudo o que elas são e o que elas querem. A gente aqui não presta atenção. Sabe aquela história? Eu achei que fulano era assim e não era, não. Ele falou, ele mostrou, você que não viu. Você que não viu. Quando você presta atenção, a pessoa vai te mandando recado. Que é aquilo que ela pensa, que é pra lá que ela vai, que é aquela postura dela. Essa coisa, me enganou, presta atenção. Ela vai mandando os recados. Nós temos que ter uma cultura de ouvir, de escuta ativa, de prestar atenção e ver os detalhes. Como ela se comporta? Ela olhou pro lado, ela se mexeu muito, ela ficou... desconfiada, ela ficou desconfortável, porque você consegue perceber o olhar de alguém que está desconfiado, que está desconfortável, que teve um pouco de medo, que teve receio, que jogou uma história para ver se você pega. A gente devia cultivar o prestar atenção. Fale menos, ouça mais. Isso é experiência de vida, viu? Porque eu não era assim, não sabia nada. Fui trabalhando. Hoje, que eu olho para trás e falo, nossa, se eu soubesse isso antes, hein? Tinha virado uma águia. Você é uma águia. Você é uma águia. Uma grande inspiração. E Lê, dentro desses teus cursos, né, de oratória, o que você
tem já, assim, como você identificar onde que está a maior dor das pessoas a nível de se comunicar em qualquer área, seja profissional, que é um profissional que quer vender o trabalho, o seu conhecimento, ou seja, aquele empreendedor que está começando. O que você conseguiu já identificar nessas pessoas? Onde que está a maior dificuldade dela para poder transmitir isso através da comunicação? A maior dificuldade é o sentimento, é o julgamento dos outros, é perder o controle. Na internet, Sim. quando você fala, na televisão também, né? Você fala e não tem o menor controle sobre o que vão pensar de você. Não tem. Não tem como você saber o que o outro vai achar. E até você aprender a conviver com isso, tem uma guerra emocional dentro de você. Você tem a maior boa intenção, vai lá mostrar o seu negócio, vai lá colocar o que você está investindo, a sua vida, e de repente a pessoa pode ter uma ideia totalmente diferente, ou falar mal, ou conversar com outras pessoas a respeito de você. É o que acontece em público. Sabe quando você sobe num palco, que tem uma plateia enorme? Quando tem a luz acesa, você não vê as pessoas ali, você só vê aquela sombra e aquela multidão. O que eles estão fazendo? Te olhando. E eles vão ter o quê? Um julgamento a seu respeito. Você não tem como controlar. Se você se mexer, ou se coçar, ou se perder, ou ficar trêmulo, eles vão achar coisas. E é isso que incomoda todos nós. Eu sigo uma professora de oratória que eu adoro, que é filósofa, que é a professora Heloísa Limeira. E ela fala que a oratória são 3 cultivos. O cultivo da alma, o cultivo do intelecto e o cultivo da fala. A oratória nasce de dentro, ela é a sua verdade. Se você pegar a sua verdade, aquilo que você gosta, que você estudou, que você acredita, seus princípios, seus valores, e mandar isso para o outro, aí eu eixo. Esse é o segredo. Estou mandando um pedaço de mim para o outro. Isso é o principal, primeira coisa. Depois você vai cultivar o intelecto para mostrar como é que isso pode sair de mim de maneira que as pessoas entendam. Aí eu tenho que cultivar aqui que palavras eu vou usar, que entonação que eu vou dar para isso, que exemplos, eu vou juntar tudo na minha cabeça. Quando o formato storytelling está pronto na cabeça, aí sim você entrega. Eu vou para a fala e falo de maneira clara para a pessoa. É um trabalho, é um processo. Que começa de dentro. De dentro. Se você pular a parte de dentro, se você quiser falar algo que não é seu, que você não acredita, que você não estudou, que você não tem certeza, que você não assume, porque tem isso também. Tem coisas que a gente quer, pensa, faz e não assume. É normal. Também tenho. Coisas que eu não falo, mas eu penso. Nessa hora fica evidente que você falou algo que você não acredita, que não é bem assim. O processo é interno. Quando ele sai de verdade, sabe aquelas pessoas que não têm técnica nenhuma? E de repente chegam lá e falam uma verdade. E você fala, nossa, que gostoso ouvir essa pessoa. Fala errado, não tem técnica, não tem problema. Saiu de dentro e foi, porque ela queria mesmo transmitir aquilo. Esse é o princípio da oratória. Isso é o que mais conecta. É o que mais conecta. Porque vai entrar na comunicação não verbal e eu vou mostrar para o outro que aquilo é a minha essência, que aquilo é uma verdade. A oratória eu não estou fingindo. É a troca de essência. Você pode perceber que tem pessoas que falam tudo certinho. Tem frases perfeitas, bem estruturadas, o texto perfeito, e você sai da palestra e não sente nada. Você até olha e fala, nossa, a pessoa fala bem, né? Tem muita gente que fala bem. Tem técnica. Agora, transformou você? Mudou alguma coisa na sua vida? Se você só saiu elogiando a pessoa, esquece. Você não foi um orador. E a outra pessoa que não tem tanta técnica, que falou meio torto, deu umas tropeçadas, todo mundo sai pensando naquilo que ela falou. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Por isso que a gente tem que ter sempre esse olhar para dentro, né? E descobrir mesmo o que faz o nosso coração cantar. Exatamente, a sua verdade. A sua verdade, que vem lá de dentro, né? A oratória está aqui, está dentro de você. Eu brinco que está no plexo solar, né? Está aqui, a sua verdade, o que você leva para a vida. É o seu pedacinho de ser humano que vem aqui contribuir para o mundo. Quando você consegue mostrar isso para as pessoas, você é um orador. E as pessoas, quantas pessoas, né, gravam, na hora que ela vai se assistir no Stories, ela não posta. Outro dia eu gravei um vídeo para o YouTube para os fisioterapeutas, né, falando sobre isso. Por quê? Você pode ter a melhor técnica, pode ter estudado na melhor universidade. Se você não conseguir transmitir isso e passar isso para o teu paciente, inclusive na tua consulta, né, o paciente ele não vai sentir confiança em você, porque você não confia em você. Então você só tem o que você é, você não tem o que você quer.
Você só tem o que você é. Então, na comunicação, você transmite. Isso que ela está falando é muito assim... vem muito de encontro com isso, né? Porque você consegue transmitir o que já está dentro de você. Então, você precisa se conhecer, trabalhar muito a tua autoconfiança, o autoconhecimento, para você conseguir colocar isso através das tuas falas, da tua fala, da tua comunicação. Então é tão importante esse trabalho da pessoa se conhecer. Claro que a gente sabe que tem todas as técnicas envolvidas, mas isso não vai passar a verdade, né? E a gente volta para a parte de conexão emocional, que é o emocional, para poder conectar com o outro. Quando você chega num lugar que você olha para as pessoas, a sua presença já tem uma energia, já tem uma força. As pessoas olham para você, se você estiver bem com você mesmo, isso é real, Josi, não importa a roupa, não importa o jeito de falar, o cabelo, nada. Quando a pessoa está presente, ela está encaixada, eu gosto desse termo, sabe? Encaixada. Em você. Porque é isso, nem sempre você consegue estar arrumada do jeito ideal, nem sempre seu cabelo tá bom, às vezes você não tá maquiada do jeito certo, não tem nada ali que te ajude. Às vezes acontece isso. Mas se você estiver encaixada em você, eu estou aqui, estou inteira, eu tenho algo para transmitir, eu estou dando o melhor de mim. Quando você encaixa e se abre para isso... É o sentir. As pessoas percebem. Eu vou te falar, eu trabalho com comunicação há 30 anos, e eu não tinha um monte de técnicas. Hoje eu olho para trás, eu não sabia um monte de coisas, mas eu me sentia tão bem de dar o recado. Eu sempre gostei de ser a mensageira. Exatamente. Eu senti uma alegria Era o que fazia o teu coração cantar. Exatamente. Eu lembro que no ensino médio eu era muito tímida na escola. Eu era a primeira da fila, quietinha, aquele cabelo murcho e tal, não falava com ninguém, eu era murchinha. Nossa! Eu era invisível. E na minha classe eles eram grandões, eu era mais nova, tal. Abri o centro cívico, hoje acho que não tem, acho que é DA, né? Na época era centro cívico. Eu entrei. Sabe o que eu queria fazer? Eu só queria dar recado de classe em classe. Era isso que eu queria. Aquilo me dá uma alegria. É o que então, você... eles me diziam o que ia acontecer de atividade e eu ia em cada classe falar. Era o momento mais feliz do dia. Eu só queria dar o recado. Olha aí, a pista do sucesso. E eu nem imaginava. Viu a pista que nem eu? Eu não me importava com o que eles estavam pensando de mim. Eu não me importava com a roupa que eu tava. Era uma menina que tinha um cabelo liso, murcho. Porque isso fazia parte da tua essência. Era o que eu queria fazer. Se eles estavam gostando ou não estavam, não tinha problema. Porque você estava segura de si. Eu só queria dar o recado. Eu vim aqui dar o recado e eu fazia isso. Eu só fiquei no centro cívico para dar os recados. Hoje eu olho para trás e falo, que loucura, hein? Que loucura. É isso, esse é o principal. Depois você melhora, é claro. Eu tive que colocar uma série de elementos e tirar um monte e faço até hoje. Eu assisto e falo, nossa, corri muito aqui. Podia ter falado melhor ali. É normal, não se culpe. Mas sempre vai ser assim, sempre, né? E tirar esse peso, errei. Então tudo bem, errou, e daí? E daí, faz de novo. Faz de novo. E assim, você só aprende errando. E assim que você fica bom. Culpa. Tira treinando, a culpa. Tirando a culpa e treinando, fazendo de novo e reconhecendo. E é muito importante isso, a questão do medo do julgamento, que me veio agora que eu ia falar. Acabei não falando, né? Que é o que faz as pessoas não postarem, que eu falei isso no YouTube. Não tem como você saber o que o outro vai falar. Como que você sabe o que eu vou achar do seu vídeo? Você só tem como saber o que você acha de si mesmo. Então é por isso que você se sabota. Então o teu sucesso, ele é determinado pelo teu comportamento. Esse comportamento da autossabotagem, de você se olhar e se julgar, você joga a culpa nas pessoas que estão ali nas redes sociais que vão te julgar. Mas na verdade, como que você vai saber o que elas estão pensando? É o que você pensa sobre você. Então é muito importante você elevar a sua autoestima. A autoestima é como eu me vejo, aumentar a sua autoconfiança. Tem uma técnica da PNL que eu amo, que é a técnica do espelho. Porque quando você se olha no espelho, é igual quando você está se assistindo. Você está olhando você mesmo, está olho no olho. Quando você se olha no espelho, você está falando com a sua alma, com a sua essência, com a sua criança interior. E a sua mente acredita em tudo que ela vê. Por isso que as informações, né, filmes nocivos, você assistir muitas coisas sobre tragédia, faz com que a tua mente acredite naquilo como verdade absoluta. Então, quando você está num espelho e você começa a falar o que você quer, trazendo frases de autoconfiança, você pode até treinar um texto. O que você ia gravar, você vai lá e fala para você, e você começa a observar o seu comportamento, as suas mãos. Isso é um treino, vai te trazendo confiança. E o seu cérebro, ele é linguístico, então o que você fala, ele imagina. Se eu falar porta, você imaginou uma porta.
né? Então ele tem essa comunicação direta. Então se eu me olho no espelho falando o que eu quero e tirando o foco do que eu não quero, eu não falo bem, isso é o que eu não quero. Eu estou reforçando esse trauma, esse bloqueio que está me fazendo eu me sabotar na hora que eu gravo, me assisto e excluo. Então eu vou lá na frente do espelho e engano a minha mente. Esse é o lado bom, você reprograma. Nós temos a neuroplasticidade, né, que é a capacidade que o seu cérebro tem de criar novas conexões, de se reprogramar e de expandir. Então ele consegue criar novas conexões. Então ali você vai fazer novas conexões, gerando um sentimento positivo a longo prazo. Você tem que treinar. Vai todo dia para o espelho e fale, eu me comunico muito bem, as pessoas me entendem, eu sou confiante, eu me amo, está tudo bem. Isso é comprovado cientificamente. A sua mente, e você está olho no olho, está falando com a sua alma, está trazendo uma emoção. Você faz isso todo santo dia. Depois você vai repetindo aquela sua fala dos stories. Você vai perceber que vai ser automático, porque o seu corpo ele vai entrar no automatismo, porque o seu corpo é o seu sentimento. E você vai postar o que você gravou sem se julgar. Isso é mágico. Isso é uma técnica da programação neurolinguística, entre outras ferramentas que eu estudei na minha última especialidade. Eu trago aqui para você, voltando para a parte do bloqueio, que faz você gravar e não postar. Porque isso é muito sério, viu, Lê? As pessoas não conseguem se desenvolver na comunicação por traumas. Sobre o julgamento dos outros, tem algo que é muito real. Eu sei que incomoda, é ruim também, para mim é igual. Pensa o seguinte, o que a pessoa pensa a seu respeito diz muito sobre ela. Sobre ela. A maior parte do que ela pensa tem mais a ver com ela do que com sim. você. Por que é que uma pessoa entra num perfil só para falar mal? Ou para dar uma opinião desagradável? Se você não gosta daquilo, não siga, não veja, passe. Agora, entrar para dar uma opinião azeda é porque ela está azeda, ou porque ela não consegue fazer aquilo, ou porque ela está com raiva do mundo e precisa despejar em alguém. A sua postura tem que ser, é dela que ela está falando. Não é de mim, é sobre ela, não é sobre mim. É sobre ela. Se você começa a separar as coisas, olha, é sobre ela, é a dor dela. Não pega. Se você pegar, segurar no colo, acabou. Acabou. Você leva para você aquela dor que é dela. Não tem nada a ver com você. Exatamente. Aquilo, né? Tem uma frase do Tony Robbins que eu adoro, que é assim, aliás, essa frase é minha âncora. Se a algum momento eu fico um pouco desmotivada com alguma coisa, eu lembro dessa frase dele. Então, eu fiz uma ancoragem, né, que eu atribuí um sentimento a uma frase que me mantém na motivação e no foco, que me mantém na vontade, que é assim: não existe sucesso sem exposição. Então, a pessoa que fala assim, não, mas eu não gosto de me expor. Então, quem não é visto não é lembrado. Desculpa, tua empresa não vai ser vista, você não vai mostrar a tua essência, você não vai conseguir conectar com ninguém. Então, é uma escolha. Você quer muito chegar naquela meta, mas você não quer pagar o preço. Então, você precisa plantar para colher. Não tem como eu plantar mamão e colher maçã, né? Então, tem muito a ver com isso. É um processo. Todo caminho é um processo até um objetivo, é a jornada. Você precisa passar por isso. Você não precisa ser igual aos outros. Uns gostam de falar mais, outros falam menos, uns são mais discretos do que outros, mas você vai precisar entrar na jornada. Não dá para você ficar fora. Alguns vão se identificar tanto que vão até mudar de profissão e vão me ensinar. Faz parte, toda essa mudança faz parte, mas não dá para você ficar fora. Eu não vou, eu não gosto. Então você não vai conectar com as pessoas. Você vai ficar só no boca a boca. Elas tem uma enxurrada de informação chegando para você. E você não vai estar acompanhando a evolução do mundo, porque daqui para frente isso não tem mais volta. A internet, as redes sociais, a inteligência artificial que está acontecendo. Eles colocam a voz. Nossa, menina. No rosto, na pessoa. É assustador o poder que tem. Isso tudo vai ter que se desenvolver e a gente vai ter que ter muito cuidado com isso. Só que não tem mais volta. Não vai ficar só mais no boca a boca. Quem vai vender assim? Só com a portinha aberta? Não tem como. Ninguém entra. A pessoa passa ali, falou, nunca vi em lugar nenhum. Nós precisamos acompanhar a tecnologia e a evolução. É verdade. E parar de colocar a culpa no mercado, né? Você é o seu maior concorrente nesse sentido, né? E o que você está fazendo para poder se desenvolver? Dá para aprender tudo, né, Josi, pela Tudo. internet? Tudo.
tudo que você quiser O saber. autodidatismo é o segredo. Você pode aprender sozinho o que você quiser, só na internet. Só na Só com internet. dicas e de graça. E Se de você quiser graça. pagar, ótimo, tem especialidades, tem um monte de coisa, mas que gostoso. Você aprende em casa a falar idiomas, aprende técnicas, PNL, o desenvolvimento, a comunicação, só com dicas. Só com dicas. E vai arrumando da onde você E tá. olha só, onde estão essas dicas? Com pessoas que estão se comunicando, Exatamente. passando esse conteúdo, esse aprendizado para você. E você sabe o que falam até os teóricos? Que hoje você não esconde mais conhecimento nenhum. Não tem mais aquela coisa assim, eu falo dicas, mas não dou as dicas, mas não dou tantas, porque o resto eu vou dar depois no curso. Não tem mais isso. O que o curso te dá é um regramento, é uma ordem. É um método. É um método, É mas isso você mesmo. vai ouvir tudo aquilo que a pessoa tem. Porque se ela começar a guardar para ela, acabou. O mundo tá assim. Eu vou te entregar depois um método, uma ordem, um segmento, com tudo que eu já falei para você. Tá tudo muito democrático. Tá aí a informação. Só não pega se você não quiser. Exatamente. As pessoas que te ouvem há tantos anos, que têm problemas com dores, toda na tua área, quantas vezes você já explicou o que é? Quanto tempo demora para a pessoa entender e mudar a vida dela? A informação está lá. Há quanto tempo você fala, olha, é postura, se você não arrumar vai piorar. E ela a hérnia vai volta a ser o aparecer. mesmo eu do passado. Exatamente. O segredo, tem uma outra frase que eu gosto muito de usar, né? É mudando o hábito de ser você mesmo. Porque nós somos seres de hábitos, né? Só que para eu mudar, eu tenho que saber o que eu preciso mudar. Por isso que a gente tem um autoconhecimento, né? Como que eu mudo o que eu não sei que precisa mudar? Eu tenho que estar consciente do meu comportamento que vem do meu subconsciente. Então é assim que funciona. E as informações estão aí. Por isso que as pessoas muitas vezes têm a informação e não colocam em prática. Ela não consegue colocar aquilo, aplicar aquilo na vida dela. Ela volta para o eu do passado, que é o eu que ela conhece, porque nós temos medo do desconhecido. Então, só o fato de eu querer mudar e ser um novo eu, quebrando o hábito, né, de ser você mesmo, já me dá medo. Né? Porque você não sabe o que você vai encontrar. Então eu prefiro continuar sendo a mesma. E é por isso que as pessoas têm tanta dificuldade de se curar emocionalmente. Porque ela tem que quebrar o velho eu. Ela tem que descobrir aonde que está aquela personalidade que está deixando ela no mesmo lugar, reprogramar. E tudo isso é um treino, né? Por isso que o atleta no esporte treina para ficar bom. A gente também, a gente tem que aprender a treinar a nossa mente. Não é só o corpo, né? E a mente inclui o sentimento. É o principal. É o Porque se isso estiver principal. desconectado, você não consegue arrumar o resto. E como é que a gente aprende que é necessário, as coisas novas, aprende que é necessário mudar? Quando você vê as outras pessoas. Se você estiver desconectado no mundo e dos outros, você não percebe que o teu eu atual já não está mais combinando com a realidade. Só quando eu observo o outro, eu falo, nossa, eu ainda faço isso, fulana já faz diferente. Aí você começa a entender que é hora de mudar, É hora de mudar, sem competir, se sem inspirando. competir. Vai olhando, olha, puxa, eu não fazia isso, hein? Acho que está faltando isso na minha vida. Quando eu cheguei, que você me falou, olha, agora a gente faz isso, aquilo. Puxa, eu não faço isso. Acho que eu estou precisando mexer nisso. É assim que a gente se transforma. Assim. Observando os outros, observando o comportamento do outro e não se sentindo mal, sentindo que você pode. Olha, aquilo foi um recado. Não é que ela tá boa, É o WhatsApp de Deus. De Deus. É o universo. Eu Olha falo que acabaram isso, de me falar. É o universo falando, olha, Letícia, tá faltando isso. Por que você não faz isso também? Você fica feliz. Nada é por acaso, né, Lê? Ao invés de se sentir mal e falar, puxa, ela tá mostrando que tem um negócio que eu não tenho. Não. Não. Ela veio falar porque o universo está me mandando um recado que esse é o caminho. Mas é assim que funciona. Ele usa as pessoas, né? Nada é por acaso. Nada. É aquela história de prestar atenção. Se tivesse que dar um recado para as pessoas, preste atenção a tudo que acontece à sua volta. Eu, de um tempo para cá, que venho praticando isso. E eu percebo que o mundo todo mostra o que é. Cada um fala o que sente, o que pensa. É só observar. Então, hoje, eu acalmei mais. Falo menos, porque eu sempre falei muito, e presto mais atenção. Acho que a primeira coisa é essa. Primeira coisa. E para a gente encerrar, isso que ela falou, traz um dos segredos, né? Quando a gente começa a trabalhar o autoconhecimento, aprendendo a nos autorregular emocionalmente, curando, né, esse eu do passado, esses traumas que você traz aí, vivendo agora. Porque, gente, quais são as doenças hoje, né?
que eu mais pego emocionais lá, como terapeuta tanto da PNL quanto da acupuntura da medicina chinesa, as pessoas estão ou com depressão ou com uma ansiedade severa, porque a depressão é uma mente no passado e a ansiedade é uma mente no futuro. As pessoas não estão prestando atenção no agora, não estão vivendo o agora. Isso que ela falou é muito importante. Eu escuto, eu presto atenção, eu estou atenta aos sinais, a tudo que está me acontecendo no agora, porque o passado não existe. Quando você nasceu, era o agora. O dia que você morrer, vai ser o agora. Então, sempre é o agora. Quando você... A meditação traz muito isso, né? Eu amo essa ferramenta para te acalmar, para te trazer saúde emocional. Por quê? Porque ela te conecta com você mesmo, ela te conecta com o corpo, começa assim, e depois ela te faz se desligar do ambiente, olhando para dentro. Você está ali no agora, você não está no amanhã e nem no passado. E você passa a se conhecer, porque quando você para e respira e medita, começam a vir pensamentos aleatórios, e são esses pensamentos que são a sua personalidade, que vem na tua mente no dia a dia, você não percebe e você tem sempre os mesmos comportamentos do piloto automático. Eu adoro a meditação. Eu trouxe num programa aqui a Cat, a gente falou só sobre meditação. Se você não assistiu, tá lá, assiste. No final ela te ensina como começar a meditar. É uma ferramenta muito poderosa para te trazer equilíbrio emocional e para poder recondicionar o teu corpo, tirar ele de um piloto automático, de querer estar sempre em movimento, de querer estar sempre matando um leão por dia. Você nem vive o agora. Você vai viajar, tá ali para descansar, mas você não tá ali. Você tá com a mente pensando no outro quando você vai voltar para casa. Então, assim, tem muitas ferramentas hoje, muitas dicas, como a gente falou aqui, a internet está aí, o programa tem esse propósito. O meu canal tem esse propósito, o Instagram da Lê, gostei muito porque no Instagram dela ela traz várias dicas ajudando as pessoas, então não é só no curso dela, ali você já começa a virar a tua chavinha, já começa, com a dica dela você começa a anotar, você já vai treinando os teus vídeos, tá? A gente vai deixar aqui o @, dela, o Instagram dela para você começar a seguir, começar a acompanhar. Eu quero muito te agradecer, Lê. Eu vou falar de novo, você é uma inspiração, você é luz, você é essência pura, né? Então, quando você se comunica, o teu corpo mostra o que tem dentro de você, e é o que você explicou, né? Desse processo todo da comunicação, da onde ele vem. E é isso que você passa, e você ajuda muitas pessoas sem saber como me ajudou. E se hoje eu tenho esse programa, se eu tenho meu canal no YouTube há 7 anos, se eu conseguir plantar uma carreira dentro da fisioterapia, foi através da minha comunicação, que foi através de você. Você fez com que eu plantasse a sementinha e despertasse o meu gigante interior. Obrigada. Olha, eu que fico honrada de ouvir isso. Você nem tem ideia de como é gostoso ouvir esse tipo de coisa, saber que a gente fez bem para alguém. Você já era boa, você já era forte, só não sabia. Aquilo foi uma primeira experiência. E eu faço isso com o maior amor. Eu gosto de segurar as pessoas, de saber que elas se sentem confiantes do meu lado. Sabe que eu acho que essa é a coisa mais gostosa? É pensar que as pessoas se sentem confiáveis do meu lado. Confiáveis não, confiantes. Confiantes. Eu gosto de ser a confiável e sentir que as pessoas se sentem confiantes. É muito gostoso. É como se o universo na hora falasse, olha, esse é o seu trabalho, faça a sua parte. É muito bom. Eles te deram essa missão. E você está exercendo assim, ó, com louvor. E você falou aqui, eu não deixo ninguém cair. Essa é a minha sensação na hora. Ali, quando eu vou entrevistar, eu não deixo ninguém cair. Isso mesmo. Mas eu seguro. Nunca dá errado a entrevista de ninguém. Eu entro no meio, o que eu sinto quando ela tá se perdendo? Os olhos mostram. A boca, a maneira de falar. Eu percebo que ela perdeu o rumo, que ela tá indo para outro lugar, eu volto, já entendi. Porque eu sempre sei o que a pessoa vai falar, né? Eu já volto, arrumo e coloco. Você vai lá e pega na mão dela e traz. Isso é muito importante, porque você faz a pessoa despertar o gigante mesmo. Porque todo mundo é um gigante. Todo mundo tem. Todo mundo tem, só que as pessoas não sabem. É que tá dormindo. E você já era firme. Falava, sabia o que ia falar, tava tudo certo. Só não sabia que podia fazer aquilo, né? Eu que agradeço a oportunidade, adorei vir conversar com você. Você se desenvolveu muito esse tempo todo, não tem medo de nada, é uma mulher guerreira,
carreira, parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Obrigada, e agora Lê. ensinando outras pessoas, continue firme. Cada um de nós tem um propósito. Sim. A gente tem que entender qual é o nosso propósito e prestar atenção nos sinais. Exatamente. Até quando você vai na padaria, os sinais vêm. Para de pensar em tudo, só vai na padaria andando. Só presta atenção no caminho, você vai ver que as respostas vêm. Esteja presente, Esteja né? presente. Inclusive, aqui no meu canal, em que nós colocamos os episódios, eu tenho vídeos do YouTube com a Letícia. Totalmente diferente. Eu tinha outra cor de cabelo, acho que eu estava uns 10 quilos acima do meu peso, que eu tinha tido meu filho. Assistam. Gente, tá lá. E aí você compara, né? Esses anos todos lá atrás, quando eu comecei, e hoje. É muito legal, porque eu me comparo. Eu tenho muito orgulho disso. E aí, isso é uma prova de que ela fez parte da minha história. Porque lá no comecinho, até na academia, lembra do Estúdio Letícia? Lembro. Ela me entrevistava na academia, de roupa de ginástica. Então, eu tive uma época mais cheinha, depois eu tive uma época muito magra. Então, ela faz parte de todo esse processo. Mais uma vez, muito obrigada. E eu quero convidar você, se esse episódio te ajudou, eu peço que você curta esse vídeo, deixe seu comentário que eu passo para a Letícia. Nós teremos um prazer enorme de responder ela também. E principalmente, compartilhe com outras pessoas que precisam receber essas informações tão valiosas que ela nos trouxe aqui hoje. E lembrando que nós estamos em todas as plataformas digitais, então você também pode nos ouvir de qualquer lugar. Muito obrigada e até o nosso próximo episódio.